Pessoal, meu nome é Eduardo, sou advogado trabalhista aqui, atuo no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, e em algumas ações, alguns processos no Tribunal de São Paulo também. Pois é, estou aqui a convite do Excelso para poder fazer para vocês um curso sobre a tão falada reforma trabalhista. Tão falada reforma trabalhista, introduzida aí pela Lei 13.467 de 2017 e com alterações já promovidas, por incrível que pareça, pela MP 808 também de 2017. Só recapitulando, essa reforma trabalhista, ela vem sendo muito falada e divulgada, tanto nos órgãos de imprensa e também no meio jurídico, sim. Por quê, gente? Porque é uma reforma trabalhista que realmente mexe com vários pontos da nossa legislação. Vários pontos da nossa legislação. Então, é importante sim estudarmos o tema? Sim. Eu advogo. Se você advoga, é óbvio que você deve estar por dentro de todas as alterações perpetradas. Eu sou concurseiro, mais ainda. Vai cair a rodo em qualquer prova de concurso reforma trabalhista. Claro que vai. Ah, mas eu ainda não advogo e também não tenho condições de ser concurseiro porque eu estou na graduação. Eu vou fazer somente a prova do AB. Somente não. A prova do AB é uma prova que está ficando cada vez mais complexa. Está exigindo cada vez mais conhecimento dos alunos, dos graduados. E dos graduandos também. Com isso, esse curso rápido que a gente tem, de 6 horas aula, ele vem sim complementar muito para vocês. Muito. Seja para aqueles que ainda estão na faculdade, seja para aqueles que já se formaram e não pretendem seguir nenhuma carreira de concurso, ou seja, seguir apenas a advocacia, ou então aqueles que já se formaram e desejam fazer concurso para qualquer área, para qualquer matéria, para qualquer prova que caia direito do trabalho e processo do trabalho. Nesse nosso espaço de 6 horas, vamos tentar pontuar aqui várias questões importantíssimas trazidas pela reforma trabalhista. Só lembrando, foi uma reforma promovida, digamos, meio a toque de caixa. Ela já vem sendo conversada no Congresso há muitos anos. Mas, surpreendentemente, no ano de 2017, ela, em pouquíssimo tempo de tramitação, já foi para a Câmara, já foi para o Senado, já foi aprovada e entrou em vigor 3 meses após a sua publicação. Entrou em vigor no dia 11 de setembro de 2017. De lá para cá, muita coisa mudou? Com certeza absoluta. O que especificamente? Vários pontos na legislação do direito material do trabalho. A tal questão que vem sendo muito falada da prevalência do acordado sobre o legislado. A CLT agora vai passar a tratar de aspectos que podem sim ser objeto de negociação coletiva, ainda que em detrimento do seu próprio texto. Tudo? Claro que não. Existem direitos que sim foram resguardados e que não podem sequer ser objeto de negociação coletiva. Mas outros, um rol bem mais amplo do que a gente tinha antes, poderá sim ser acordado. Por exemplo, intervalo intra-jornada. A jurisprudência demorou anos para consolidar o entendimento de que era uma norma sim que visava a proteção da saúde e segurança do empregado. Agora a CLT, após a reforma, já vem para a gente falando que não é uma norma que visa a proteção da saúde e segurança do empregado. Tanto que pode ser o quê? Objeto de negociação coletiva. Como assim objeto de negociação coletiva? Posso reduzir o intervalo mínimo de 1 hora? Posso. É um dos aspectos que nós vamos tratar aqui no nosso curso. Banco de horas. Banco de horas, naturalmente, sempre existiu a exigência de instrumento normativo para a sua criação. E agora, é assim? Não. Vocês vão ver que existe um banco de horas, digamos, intermediário do que a gente já tinha antigamente, que basta o quê? Um acordo individual.
E ainda existe uma discrepância na Lei 13.467 e na MP 808 sobre a necessidade de acordo individual, escrito ou tácito a respeito desse aspecto. São questões importantes que você, concurseiro, formando e advogado, precisa sim saber. Bom, regime de tempo parcial, gente. Foram tantas as mudanças perpetradas pela lei. Aumentou o tempo. Há a possibilidade agora de prestação de horas extras. As férias foram alteradas no regime de tempo parcial. Né? Questão de teletrabalho está aí, vai ser aplicado o tempo todo, até por conta da modernidade que vivemos atualmente. Trabalho intermitente vai também ser uma realidade. Vai fugir daquela regra em que para ser empregado tem que trabalhar de forma não eventual. Pelo contrário, o trabalho intermitente vai, digamos, se esquecer da não eventualidade prevista lá no artigo 3º da CLT. E pergunto a vocês, dá para a gente poder ficar de braços cruzados, reclamando e não querendo concordar com uma legislação que já está aí para a nossa aplicação? Não, nos cabe sim o quê? Estudar e aprender os novos institutos. Até para não tirarmos conclusões o quê? Precipitadas. Jornada 12 por 36, tão comum. Boa parte de vocês que estão me escutando moram em condomínio. Esses condomínios que tem aí porteiros, é comum ou não, gente? Jornada 12 por 36? Sim, isso faz parte do nosso dia a dia. Sem falar que muitos de vocês mesmos, podem se sujeitar a esse regime de 12 por 36, por que não? Né? Hospital, aí seja médico, seja enfermeiro, né? Quantidade de gente que está aí, ó, diretamente ligada à jornada 12 por 36. Alterações no que dizem respeito às férias. Todo mundo sonha com as férias, não sonha? Então, sonha com as férias e tivemos alterações nas férias? Tivemos. No regime de tempo parcial, alteração total. Mas, seja no regime de tempo parcial, seja no regime comum, tivemos alteração também? Tivemos. Tivemos sim. Aquele sujeito autoempregado, né? Eles têm agora uma outra qualificação de autoempregado, algo que vai até possibilitar, veja bem, a arbitragem no direito individual do trabalho. Olha que avanço legislativo que nós estamos vivendo. Né? Dependendo do patamar salarial daquela pessoa, ele terá condições de quê? De ir para a arbitragem. Certo? Ou seja, a lei trouxe expressamente a possibilidade da arbitragem no direito individual do trabalho. Algo que já era admitido no direito coletivo, agora também passou, em algumas situações, a ser admitido no direito individual do trabalho. E esse sujeito autoempregado ganha gratificação de função. Posso tirar sim ou não e como? Lembram-se lá da gratificação de função de 40% pelo exercício do cargo de confiança? Pois é. Isso está, inclusive, legislado de forma contrária àquilo que era o entendimento da nossa jurisprudência. Ou seja, se não se atualizar, vai continuar aplicando o quê? Jurisprudência ultrapassada pela nova legislação. Composição salarial. Tanta coisa mudou agora na composição salarial do empregado. Não são mais aquelas parcelas, diárias para viagem, ajuda de custo. O legislador trocou uma com a outra, vocês terão a oportunidade de ver isso no nosso curso. Certo? Questões relativas ao uso de uniforme. Vocês vão ver também que a legislação agora prevê expressamente um artigo sobre isso. Uso de uniforme. Né? Aplicação de leis especiais que não sejam de direito do trabalho no âmbito do direito do trabalho. Posso aplicar Código Civil ou qualquer outra legislação? Vamos aprender? Convido vocês a ver essa parte também.
Nesse curso, nós vamos tentar mostrar para vocês essas alterações e muitas outras. Outro exemplo, terceirização. Mudou ou não mudou, gente? Terceirização de atividade fim é uma realidade. Adianta a gente ficar brigando e discutindo porque concorda ou não concorda? Não é o momento, vamos ser um pouco mais pragmáticos. Deixa a gente discutir isso no banco da academia. Mas a gente precisa estar atualizado para as reformas que foram promovidas. Equiparação salarial, gente. Tanta coisa mudou na equiparação salarial, inclusive contra o que o próprio TST já definia em suas súmulas. Né? Alterações legislativas atinentes à equiparação salarial que, de uma certa forma, vão dificultar muito esse pedido perante o empregado, mas, ao mesmo tempo, dando a ele também garantia de que discriminação por sexo ou por etnia ser duramente punida pela legislação, além, obviamente, das diferenças salariais. E no aspecto processual, então, gente, tanta coisa mudou no processo do trabalho. Aqui eu falo também para os diretamente para os advogados trabalhistas. Não há como advogar mais na Justiça do Trabalho sem estar atualizado com as mudanças promovidas no processo de trabalho. Advogar hoje na Justiça do Trabalho sem se atualizar das novas regras do processo de trabalho vai ser, gente, dar murro em ponto de faca, como dizia um velho ditado. Vai prejudicar o seu cliente. Vai pegar muito mal para você, porque você não está sabendo quais são as regras. E são questões pontuais e de suma importância. Por exemplo, liquidação de pedidos. Sempre soube que tem que fazer no rito sumaríssimo. E no ordinário, está sabendo que tem que fazer? E se não fizer, qual que é a consequência dessa omissão no rito ordinário? No sumaríssimo é a extinção de todo o processo. E no ordinário é a mesma coisa? Vamos estudar. Né? Além disso, comparecimento das partes na audiência é obrigatório ou não é? Deixou de ser ou permanece? Empresa pode se fazer representar por preposto? Claro, óbvio que pode. Mas e esse preposto? Vocês estudaram lá no banco da escola. Tem que ser empregado, salvo exceções da súmula 377. Será que é assim? Será que é assim que vai ficar depois da legislação? Depois não, né? Atualmente, porque a legislação já está em vigor. Será que é bem assim? Comparecimento do autor na audiência continua sendo obrigatório? E se ele não comparecer, vai ter alguma consequência direta a ele? Vamos estudar? Comparecimento do réu. Se ele não comparecer, isso eu sei, revelia e confissão contra a matéria de fato. Mas pode ser que mesmo o revel não assistirá os efeitos da revelia? Vocês vão ver que sim. Mesmo o revel, se presente o advogado, para quem já estudou há algum tempo, sabem que a súmula 122 não permite que o quê? Que a defesa seja acolhida pelo juiz. Continua assim? Vocês vão ver que não. Continuará sendo revel, mas a defesa sim poderá ser o quê? Recebida pelo juiz. E se o autor não comparecer, vai ser condenado em alguma coisa? Vai, como sempre foi, condenado ao pagamento das custas. Mas não tem problema, ele não vai pagar mesmo. Né? Vai ter que pagar agora, gente? Vai. Vocês vão entender por que no nosso curso. Mas naturalmente ele é empregado, ele está com justiça gratuita, então ele não vai ter que pagar nada. Será que não? Vai sim, salvo se ele cumprir o requisito da lei, que também, obviamente, trataremos no nosso curso. Aproveitando, e a justiça gratuita, hein? Que quase todo mundo pede na Justiça do Trabalho. E naturalmente, por quê? Porque a maior parte está desempregado. Né? É comum o sujeito ajuizar uma ação quando ele está desempregado. Né? Bom, como é que faz? Mudou? Mudou, gente. E muito. Mudou e muito. Primeiro, o parâmetro para concessão de ofício foi totalmente mudado.
Depois, o parâmetro para concessão mediante requerimento mudou diametralmente. Outra coisa, honorários periciais. Tivemos mudanças significativas? Igualmente, honorários periciais agora também tivemos mudanças significativas. Óbvio que algumas alterações, não, né? Algumas previsões da Lei 13.467 vêm somente para ratificar a jurisprudência nesse aspecto. Mas outras, sim, alterações vêm para mudar completamente o panorama. Certo? O que mais? Recurso de revista. Existem alguns aspectos relevantes nesse recurso de revista? Existem. Tem que ser estudados? Claro. Você não é um bom advogado? Você não quer passar no concurso? Execução. Mudou muita coisa? Mudou coisas relevantes. Aspectos relevantes foram alterados. Acordo extrajudicial que sequer existia no nosso ordenamento jurídico, no direito do trabalho. Agora existe? Agora existe. E tem uma regulamentação própria na CLT sobre o aspecto. Desconsideração de personalidade jurídica. Ah, esse eu já sei. Porque quando veio o CPC, o TST falou que sim, que se aplica. Pois é, ótimo. Mas a CLT agora, pasmem, ela trata da desconsideração da personalidade jurídica, remetendo ao CPC, mas adequando à realidade do processo do trabalho. Contagem de prazo, gente, mudou totalmente. Né? Antigamente a contagem era contínua, irrelevável. E hoje, contagem em dias úteis. Como é que vai funcionar isso? Né? Vai ter suspensão de prazo processual agora, gente, prevista na própria CLT. Sabe quando? Entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. Suspensão de prazo e de audiências. Certo? Ah, isso é as famosas férias forenses, recesso do judiciário. Tá certo isso? Não, porque a emenda 45 falou que a atividade jurisdicional ela é ininterrupta. Então não é férias forenses. É simplesmente o quê? Recesso, suspensão do prazo por esse período. Certo? Essas e muitas outras alterações foram sim promovidas pela reforma trabalhista. Ao passo que aqui, nesse momento, eu faço um convite a vocês a aprofundar, nem que seja superficialmente agora, nesse momento, né? A estudar durante essas 6 horas, até para que a gente possa continuar criticando ou mudar e às vezes até apoiar alguns pontos que foram objetos da reforma. Né? Nós, operadores de direito, sejamos aí estudantes, que nunca mais deixaremos de ser, sejamos aí advogados ou concurseiros, nós temos que ter visão crítica dos institutos, sob pena de ficar simplesmente repetindo para lá e para cá aquilo que todo mundo vem dizer, muitas vezes sem muito conhecimento. Né? Então, a proposta desse curso, um curso rápido, vai tomar 6 horas do seu tempo. Né? Um curso rápido, que vai ter também um acompanhamento de parte escrita, também sucinta, exatamente para quê? Pensando no tempo de vocês, num tempo caro e raro de vocês. Em pouco tempo conseguiríamos fazer o quê? Toda aí uma explanação sobre o direito do trabalho, com alguns aspectos, sim, pontuados, num pequeno texto, num pequeno, digamos, resumo. Pequeno resumo mesmo? Sim, que seriam o quê? Apontamentos das nossas aulas. É um curso dividido em 18 encontros, de duração média de 20 minutos, certo? Ou seja, não é cansativo. Você pega ali, assiste um curso, assiste aquela aula em um prazo médio de 20 minutos. Dá tempo de ver muita coisa? Claro que dá. Até porque vocês vão ter também o quê? A parte escrita para acompanhar. Né? Então é um excelente curso, é uma excelente iniciativa da Excelsior. E eu realmente recomendo muito que vocês prestem um pouco atenção nele e façam esse curso. Certo? Aqui, obviamente, também a gente tem que esclarecer.
Vocês, operadores de direito, assim como eu, podem ter opiniões contrárias à minha? É claro. Opiniões contrárias, dada a relevância da matéria, são de suma importância? É claro. Quem sabe assistindo às minhas aulas, vocês conseguem, às vezes, me convencer de que o que eu estou falando está ao contrário. Apesar de que tudo que a gente está falando é fruto, sim, de muito estudo e de alguma percepção também que já está acontecendo no nosso Poder Judiciário. Né? Então, gente, é um curso que vem, sim, a calhar. Vocês estão vendo aí condenação de empregados, noticiando aí o tempo todo honorários de sucumbência? Vocês estão vendo aí possibilidade de condenação de testemunha por dano processual? Pois é, não está não? Então preste atenção que essa vai ser a nossa realidade daqui para frente. Testemunha falou em mentira em juízo ou omitiu fato relevante que era obrigado a dizer, será penalizado, gente. Tem que estudar isso, tem que saber como é que funciona isso? Sim, afinal de contas, sou um operador do direito. E terceirização? Terceirização de atividade fim. Terceirização de atividade fim. Aquilo que sempre causou arrepio na jurisprudência, agora está aí prevista na nossa legislação. Causou arrepio durante anos a fio. E agora está aí, previsto expressamente na nossa legislação. Quais são os efeitos disso? Vai precarizar ou não? As condições de trabalho serão as mesmas? Posso mandar todo mundo embora e contratar terceirizados? Né? Aliás, dentro desse tema de extinção do contrato de trabalho também, existe prazo para pagamento de rescisão de contrato de trabalho? Esse prazo continua o mesmo, acabou ou mudou? A homologação do sindicato precisa? Pois é. Muito tem se falado, muitas vezes não se tem o quê? Estudado. Vocês vão ver que sim, acabou. Mas aí vem aquela pessoa que já foi empregada algum dia, que já passou por um processo de dispensa. Como é que eu vou sacar meu FGTS e receber meu seguro-desemprego se não foi homologado pelo sindicato a minha rescisão? Resposta no nosso curso. Outra. Posso pedir ao meu empregador para mandar embora? Todo mundo já ouviu falar disso. Todo mundo que é operador de direito já escutou. Meu colega pediu o empregador dele para mandar ele embora. Vocês já escutaram certamente. Você que está me ouvindo, você já não fez, já escutou. Me manda embora que eu te pago tanto, eu te devolvo a multa. Isso está errado. Isso é uma conduta ilícita e irregular. Agora, a CLT veio tratar de alguma possibilidade de distrato, de dispensa de comum acordo? Veio, e vem em boa hora. Porque é uma realidade inegável que isso existe. Isso existe, é aplicado o tempo todo por pequenas, grandes, gigantes empresas. O tempo inteiro a gente conversa com o empregado, né? Você quer sair, fulano? Tá bom, então vamos ver o que a gente pode fazer aqui para não pesar nem tanto para o empregado quanto para o empregador. Vai poder fazer isso agora? Desde a reforma? Sim. O empregado abre mão de umas partes, mas ganha grandes outras partes. E resolve o problema tanto dele quanto de quem? Do empregador. Plano de demissão voluntária, gente, vai ser algo, sim, de suma importância. Sim, plano de demissão voluntária. Tem que estudar, porque vai mudar o panorama da nossa jurisprudência. Pode ser que aderindo àquele plano eu dê quitação ampla e restrita ao meu empregador? Pode ser, sim. Né? Representação dos empregados na empresa. Tema importantíssimo, que já era previsto na nossa Constituição, artigo 11, e agora há previsão expressa no texto da CLT de formação de comissões de representação dos empregados na empresa. Empresas com mais de 200 empregados. Vocês vão ver o tanto que ficou interessante esse aspecto. E, gostando ou não, para você concurseiro, sabia que com isso foi criada uma nova modalidade de garantia de emprego? Pois é.
essas comissões de representação dos empregados na empresa criaram uma nova modalidade de garantia de emprego. Né? Quem pode ser? Quanto tempo dura? Existe composição mínima, composição máxima dessa comissão? Existe. Existe sim. E ficou assim um aspecto muito interessante? Ficou muito interessante. Outro aspecto também que não podemos deixar batido aqui de relembrar vocês e que será tratado. Homologação de acordo extrajudicial, pessoal. É isso mesmo. Posso agora fazer um acordo extrajudicial com o meu empregador e pedir que o juiz homologue aquele acordo? Quer dizer, pedir ao juiz levar aquele acordo ao crivo do Poder Judiciário? Posso. Vocês vão ver que vai ser a exceção, veja bem, do jus postulandi no processo do trabalho. Olha que interessante aí para o concurseiro. Podemos dizer agora que o jus postulandi é amplo e restrito? Nem sempre. Porque na homologação de acordo extrajudicial, vocês vão ver na nossa aula que será obrigatória a assistência das partes por advogado. Mas vai ser fácil, porque a empresa pode contratar um advogado só para ela e para o empregado. Pode. Vocês vão ver que não. Cada um com o seu próprio advogado. Mas eu fiz um acordo extrajudicial, o juiz é obrigado a homologar, afinal de contas é a vontade das partes. Vocês vão ver também que não. Como é que fica a questão da prescrição? Sabia que agora tem prescrição intercorrente? Existia divergência entre TST e Supremo sobre o tema? Existia. Agora essa divergência simplesmente acabou, porque a legislação prevê expressamente a prescrição intercorrente no direito do trabalho. Outros aspectos relativos à interrupção de prescrição, prevista agora especificamente na legislação material. Prescrição total e prescrição parcial, tratado já em súmula do TST, agora está na lei, gente. Previsão legal desde a reforma. Ou seja, pergunto, de tudo isso que eu falei para vocês, de tudo isso que eu exemplifiquei para vocês, dá para dormir no ponto e não se preparar para o mercado de trabalho? Não se preparar para as provas que virão aí pela frente? Não se preparar, você é estudante de direito, para a prova do AB que se aproxima? Lembrando, prova do AB está cada vez mais técnica, mais difícil e mais bem elaborada. Isso eu digo na área de direito do trabalho. Exige preparação do candidato? Sim. E pode a sua preparação começar aqui nesse nosso curso de 6 horas? Pode começar sim aqui. Agora eu digo para todo mundo, por que pode começar aqui? Porque a proposta do nosso curso é tratar do quê? Da reforma trabalhista. É óbvio que ainda existem temas cujos preceitos são anteriores à reforma? Sim, nós pretendemos esgotar todo o direito do trabalho, material e processual, dentro de 6 horas? Não. Ninguém está enganando vocês. Nós queremos pontuar aspectos de quê? Da reforma trabalhista perpetrada tanto pela Lei 13.467 quanto pela MP 808 de 2017. Esse é o objetivo do nosso curso. É óbvio que é humanamente impossível em 6 horas toda a disciplina, mas através dessas 6 horas, pessoal, em 18 vídeos de 20 minutos cada. Nessas 6 horas, eu posso garantir que vocês vão ter um panorama geral de todas as alterações que foram perpetradas pela tão falada reforma trabalhista em vigor desde novembro do ano de 2017. Especificamente, 11 de novembro de 2017. Aplico para o meu contrato de trabalho ou não? Como é que faz? Né? São várias dúvidas e aqui o nosso objetivo é exatamente sanar pelo menos algumas dessas dúvidas e, digamos, dando um pontapé inicial para que vocês, enfim, tenham percepção real do que foi alterado. Se é bom, se é ruim, se foi suficiente ou se não foi.
certo? Então vim aqui um convite de um advogado trabalhista atuante a fazer esse curso. Além de advogado, professor universitário e professor de cursos preparatórios. Então espero realmente poder contar aí com vocês.